Fala aí pessoal, vamos para mais um vídeo, Teclas Daniel na área, sabadão com notícias e informações do São Paulo e neste domingão tem clássico contra o Palmeiras às 4 da tarde no Morumbi. A empolgação aumenta um pouquinho após a vitória contra o Fortaleza fora de casa. E é um duelo importante, onde São Paulo pode subir um pouco ali na tabela, brigando ali pela classificação na Libertadores e claro, complicar também um pouquinho a vida do nosso rival verde. O São Paulo, geralmente em jogos assim, joga ligado, né? Joga com foco e determinação. Clássico é clássico, né? Nem sempre o melhor em momentos que estão voando na temporada e pega um time que não está tão bem igual o São Paulo, acaba que ganha. Então, futebol, o legal é isso. Quando você menos espera de uma equipe, de um time que não está legal, acaba surpreendendo e ganhando. Foi assim o São Paulo contra o próprio Fortaleza, totalmente desfalcado, né? Um time totalmente ali remendado, falando o português claro para vocês. E o São Paulo pode ter alguns retornos importantes para esse duelo contra o time do Palmeiras. Vou trazer para vocês a provável escalação do São Paulo, a do Palmeiras também e, claro, as últimas notícias do nosso tricolor. E o Casares vem aí arrancando os cabelos por conta do protesto que vem acontecendo, não somente aqui no Brasil, mas no mundo. Vários lugares protestaram contra o presidente do São Paulo e também o diretor de futebol, Carlos Belmonte. Eu vou trazer para vocês imagens aqui nesse vídeo, rapaziada. E comentar também com vocês sobre o Galopo, que não é mais jogador do São Paulo. River Plate aí acabou adquirindo o jogador de forma definitiva. E uma polêmica que surgiu de um jogador que acabou sendo demitido do São Paulo. O São Paulo acabou rompendo o contrato com esse jogador. Segura aí que já vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Mas antes, sobe o likezão, se inscreva no canal que é muito importante para o nosso crescimento. E assim que o canal atingir 220 mil inscritos, eu vou o quê? Escolher uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo para levar um presente. Uma camisa do tricolor mais querido. E você aí pode ser o escolhido. E uma boa notícia, Ferrarese, que estava praticamente cortado para o duelo contra o Palmeiras neste domingão, ele treinou normalmente hoje lá no CT da Barra Funda, junto com o Alan Franco e também Lucas Moura. Ambos realizaram todas as atividades de treinamentos lá no CT da Barra Funda. E podem ser novidades aí do Hernan Crespo para esse confronto contra o Palmeiras. A tendência aí, né, é que talvez o Lucas e até o Ferrarese fiquem de fato no banco de reservas. E fica aí uma questão sobre o Alan Franco, se vai ou não iniciar a partida como titular. É bem provável que o Alan Franco volte para o time titular do São Paulo. E a provável escalação é a seguinte: goleiro Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda, Sabino, Cédric Soares, Bobadilha, Pablo Maia ou Alisson. Até tem uma dúvida também do Marcos Antônio, se vai voltar já como titular para esse jogo. Rodriguinho, Enzo Dias, Ferreirinha e Luciano, segundo o Globo Esporte, tá? Então, ontem eu tive uma informação de que o Tapia ele poderia iniciar a partida ao lado do Luciano nesse jogo por conta do jogo que ele fez contra o Fortaleza, o bom jogo do Tapia. E hoje o Globo Esporte leva essa escalação um pouco diferente, tá? Rapaziada, com muita sinceridade, tá, mano? Eu acho que o Tapia, pelo que ele fez no último jogo, e contando com os últimos jogos que vimos, tanto do Luciano quanto do Ferreirinha, o Tapia, para mim, hoje, ele está pedindo passagem para iniciar a partida como titular no clássico contra o Palmeiras, que vai ser um clássico pegado, que precisa ter muita disposição, força física, explosão, e isso o Tapia tem de sobra. Então ele tem a questão técnica, que a gente pode questionar algumas coisas, mas a entrega, a determinação dele em jogos desse tipo é bastante importante. O Ferreirinha vem decepcionando, também o Luciano também, nos últimos jogos, desperdiçou alguns gols importantes que fizeram falta ao São Paulo. Então nesse momento eu não tiraria, não quebraria o hype do Tapia, o bom momento do chileno para colocar de volta o Luciano junto com o Ferreirinha. Sinceramente, eu não faria isso, ainda mais por questão de meritocracia. Então, igual eu falei, se a gente viu os jogos, se vimos os jogos do Luciano e Ferreirinha juntos ali, e as últimas partidas não foram bem, e Tapia, quando teve a chance, representou, jogou bem, o mais justo é você manter essa peça que se destacou e fez um bom jogo, visto que os últimos jogadores não foram bem, tá? Então, é bem capaz, eu acho que o Globo Esporte vai acabar acertando nessa escalação, porque visando o jogo contra o Fortaleza,
O Crespo, ele poupou o Luciano, poupou o Feirinha, até o Enzo Dias, que são titulares do São Paulo até então, né? Então é bem provável que volte esses jogadores para esse jogo contra o Palmeiras. Com muita sinceridade, cara, se o Crespo fizer isso, eu acho que ele vai estar errando bastante e não está sendo justo, igual ele disse na coletiva, quando ele chegou no São Paulo, falando que quem vai jogar é quem está melhor, não interessa a idade, se é da base ou não, quem tiver melhor vai jogar. Então amanhã, por questão de justiça e pelo que o Crespo já disse, o Tapia merece ser titular, ao meu ver, tá? Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo que é bastante importante. O time do Palmeiras, pessoal, é o seguinte time aí, um bom time do Palmeiras que vem para tentar complicar um pouquinho a nossa vida. O Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Correia, Andreas Pereira, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Um excelente time do Palmeiras, um time forte, né? Um time muito bom. Esse ano, de fato, o Palmeiras melhorou demais o elenco deles e certamente vai ser um duelo bem complicado para o nosso tricolor. A tabela no momento está dessa forma, antes de iniciar os jogos das 9h30 deste sábado. Então, olha só, o São Paulo está na 8ª colocação, o Fluminense ganhou de novo hoje com o Zubeldia, né? E acabou passando o São Paulo, mesmo número de pontos. Então, se o São Paulo vencer, pode ir para até 41 pontos, ficando ali 2 pontos do Botafogo, que está na 5ª colocação. Então, olha só a importância desse confronto do São Paulo contra o Palmeiras para a nossa vida, né? Para o São Paulo se manter ali e brigar por classificação na Libertadores sem depender de ninguém. Então o jogo de amanhã é muito importante e vai também complicar a vida do Palmeiras, que está na vice-liderança com 52 pontos, 3 pontos atrás do Flamengo. Lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos na rodada. Então, rapaziada, precisamos demais vencer amanhã esse duelo. E infelizmente, voltando aqui a tela para vocês, o público não deve ser um dos melhores do São Paulo, mas a tendência, acredito eu, que vai bater um pouco mais de 30 mil torcedores fácil amanhã, tá? Mas mesmo assim é um público ainda baixo, visando o que a nossa torcida faz, né? Mas eu comento isso porque o São Paulo até o momento não divulgou a parcial de ingressos para esse duelo. E quando o São Paulo não divulga, é porque realmente o público deve ser baixo. Mas isso é culpa da própria diretoria, cara. Eu vejo muitas pessoas criticando os torcedores, mas quem deixou chegar nesse ponto foi a diretoria. Tem momentos que a diretoria precisa jogar junto, precisa buscar, precisa ganhar de volta o torcedor, por mais que eles não mereçam. Então eu vejo algumas pessoas criticando a torcida. Sinceramente, cara, o que essa torcida já fez nos últimos anos, ela seria a última situação para você apontar o dedo e questionar alguma coisa. Então eu não consigo fazer isso com o torcedor são paulino, que sempre esteve junto aí apoiando a gente, né? O clube no caso. Então, rapaziada, um detalhe também sobre protestos, né? Tá correndo protesto em todo mundo e isso é bastante legal. Imagens na tela para vocês, olha só. Diversas regiões, não somente aqui do Brasil, mas também de outros países, rapaziada. Muito legal aí a força da torcida protestando contra essa gestão que foi péssima, né? O São Paulo aí com o Casares nos últimos 5 anos triplicou a dívida do São Paulo praticamente, não teve gestão profissional no clube, infelizmente, e falava que teria, né? Então o torcedor acordou. O torcedor do São Paulo tá cansado. Olha só, Rio Preto, várias regiões, rapaziada. Então, o pessoal da Independente aí, de todos os lugares do mundo, cara, estão de parabéns por essa atitude que estão fazendo e cobrando essa gestão aí que vem fazendo um trabalho pífio, infelizmente, e quem vai sendo prejudicado é o nosso São Paulo Futebol Clube. O pessoal de Lisboa, Portugal, cara, sensacional. Parabéns para todo mundo e é assim que tem que ser. Amanhã, no Morumbi também, né, ganhando ou perdendo, tem que ter protesto também, porque a gente precisa incomodar a vida desses caras. E aí, será que o Casares gostou disso? Porque ele é blogueirinho, né? Gosta de aparecer, gosta de estar em todos os lugares, ser o destaque da parada. Agora ficou muito mais famoso, percorrendo o mundo, lá no Japão, Estados Unidos, Inglaterra. Parabéns, Casares, você dessa vez aí se superou e seu nome está correndo
o mundo todo, mas de forma negativa. Isso é culpa sua, pelo seu trabalho pífio que você vem fazendo no nosso tricolor e você não está tendo respeito com a nossa instituição. Bom, rapaziada, vamos lá. O São Paulo acabou liberando um jogador do Sub-15. O jogador é o Anderson Gabriel. O que aconteceu, rapaziada? Ele foi dispensado da base do São Paulo por um comportamento que ele teve no TikTok. Ele acabou realizando uma publicação revoltado após mais uma partida do São Paulo, onde ele acabou não entrando no jogo. E ele fez um post dizendo o seguinte: tomar naquele lugar, tá? Usou essa expressão. Mais um jogo para ficar aquecendo e não entrar. Então isso ganhou uma repercussão muito grande, chegou nas principais pessoas lá de Cotia, né, os diretores, e acabaram decidindo em dispensar o atleta. Eu não sei se é verdade, mas em um outro clube dele surgiu um burburinho aí que ele já tinha assim atos de indisciplina, então isso não é muita novidade. Então eu vi algumas pessoas comentando sobre isso, mas eu não sei se é verdade, tá? E o São Paulo acabou decidindo aí liberar o atleta. Você acha que o São Paulo acertou em fazer isso? O São Paulo teve uma atitude bacana, foi certo? Quero muito sua opinião aqui embaixo. Cara, eu acho que o São Paulo não errou, não. Tem que mostrar, né, e dar de exemplo para os outros que estão lá dentro, senão vira bagunça. Então, desde novo, você tem que, né, já cortar as asinhas. E para mim não está errado. O jogador, ele até passou pelo Madureira, e por lá ele jogava e tal. Ele até em outro post também disse que lá ele era feliz, mais ou menos assim. E o cara tava no São Paulo, cara, e tava arrumando confusão. Então, para mim, o São Paulo fez certo, né? Fez certo, atitude acertadíssima no São Paulo. Infelizmente, quem perde é ele, que certamente aí pode ser esquecido no mundo do futebol. Comenta aí embaixo, eu vou ficando por aqui, rapaziada. Essas foram as principais informações desse sabadão do São Paulo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tamo junto!